Oi, oi, oi. Teste, teste. Tá bem para todo mundo aí, pessoal? Quando puder começar. Tá ok? Ok, geral? Quem começa? Cuca, primeiro falar uma análise dessa partida, né? Um primeiro tempo difícil, 2-0 no final, na segunda etapa. E também sobre perder mais um zagueiro, né? Você perdeu mais um, teve que utilizar o Bambu. São poucos zagueiros. O que você pode falar sobre isso também, na falta de zagueiros no elenco? Bem, na tua primeira pergunta, análise do jogo. Um jogo super complicado, porque o Bahia tem um quarteto de atacantes muito rápidos e que não guardam posições, né? Eles movimentam, Elber, Rafael, Vinícius, o Júnior, eles movimentam muito e te confundem. Às vezes eles ocupam um quadrado de 10, 15 metros, todos eles, né? E você não consegue fazer isso com o teu time. Então eles vão ter numericamente, às vezes, uma posse de bola maior no setor ofensivo e toques rápidos, como aconteceu algumas vezes ainda que a gente tem alertado, né? Até numa delas eles tiveram uma chance clara de fazer o gol no primeiro tempo e nós não tivemos muitas oportunidades no primeiro tempo, apesar de ter uma posse de bola maior a nossa, né? Tem dias que o jogo casa com o que você planeja, tem dias que não casa. Hoje não casou. Hoje a gente jogar com 2 atacantes na linha de 4 não deu certo. Nós perdemos no meio campo e ficamos sem criatividade nenhuma. Eu precisava ter uma criatividade, pus o meia que eu tenho. No segundo tempo, acho que a gente, na característica do jogo, eu repito, não é errado você utilizar o que nós utilizamos, mas o jogo não casou com o que nós entramos, e sim com a entrada de um meia que deu uma equilibrada maior nesse setor e nós pudemos fazer 2 gols e vencer, o que é mais importante, né? Passamos aí 24 pontos, dá uma respirada boa no campeonato. Perdeu o zagueiro, a gente não sabe se o Gustavo deu 15 pontos na testa lá, é preocupantíssimo, porque até terça-feira tem pouco tempo, e o Bambu entrou bem, tanto tempo que não jogava, entrou bem, só que você fica sem opções no caso da necessidade de não tê-lo, né? Então são situações que ocorrem e a gente tem que saber lidar com isso. Cuca, claro que vai para o 4º jogo, né? Sem o time perder, isso dá muita confiança para a sequência da temporada. Terça-feira tem a volta no jogo importante de Libertadores da América. Queria que você falasse muito do segundo tempo do seu time, né? Se no primeiro tempo o time não conseguiu criar muitas oportunidades, no segundo tempo, com a entrada do Brian Ruiz, o time conseguiu criar, conseguiu chegar ao gol do Bahia. Queria que você falasse da importância dos 4 jogos, do time sem perder e principalmente do segundo tempo de hoje e da categoria do seu camisa 10 na hora do gol. Nós precisávamos um meia para criar jogadas, né? O Brian ainda vai evoluir, ele não está rendendo o que pode, é natural. A gente precisava o meia, nós temos o meia, pusemos o meia para fazer uma criação de jogadas. O time se assentou melhor no segundo tempo, fizemos o primeiro gol do Derlis, o segundo gol do Gabriel, uma arrancada bonita, uma finalização, ele está vivendo um ótimo momento com a gente, bom, está ótimo. Agora vamos para o 5º jogo, né? São 4 sem derrotas, 3 sem tomar gol, são números que vão fortalecendo o time, né? Isso é muito importante. Cuca, como numa semana em que muito se falou sobre essa escalação do Carlos Sanches na Libertadores, essa preocupação do Santos ser punido, como é que você conseguiu blindar os jogadores para essa partida de hoje, se isso também foi necessário, né? E claro, agora virando a chave, passada a vitória, vocês voltam a essa partida e tudo que ela envolve, amanhã tem o julgamento. Eu, sinceramente, não pensei na Libertadores, porque a gente está numa situação muito crítica na tabela. Demos uma respirada boa agora, mas ainda está difícil. E se você perde, se fica lá atrás, na beirinha do Z4, se não chegar ao Z4, então é muito perigoso. Não pensei em momento algum em Carlos Sanches, em escalou indevidamente ou não, isso não é problema nosso. Falei para os jogadores no dia do treino, vamos cuidar do nosso jogo, que a gente tem que fazer é jogo bom com o Bahia.
dentro das dificuldades que foi o jogo, fizemos, vencemos, agora a gente vai começar a pensar o jogo de terça-feira. O adversário jogou ontem, preservou muitos jogadores. Nós, na minha opinião, não tínhamos uma necessidade de preservar jogadores, porque eles não estavam num desgaste grande e vão ter agora 2 dias para descansar e não tem viagem, né? É daqui a São Paulo que eu vou segunda. Então eles vão estar recuperados e até com um pouco mais de minutos rodados, alguns deles. Cuca, Borante aqui à sua direita. Queria te perguntar sobre uma marca que o Santos não alcançava desde fevereiro, que é essa questão dos 4 jogos sem perder. Só que isso foi no começo do ano, né? O Santos enfrentava times teoricamente mais fáceis no Campeonato Paulista. E agora a equipe do Santos venceu altos adversários, né? Como o Bahia, o Cruzeiro, empatou com o Independiente e agora venceu o Bahia em casa, jogando na Vila Belmiro, assim como tinha vencido o Sport. Eu queria te perguntar o que mudou no Santos nesse meio tempo. É pouco tempo que você está à frente do Santos e a gente vê uma equipe com muito mais garra em campo. Como que você pode, no meio do caminho, modificar a equipe e fazer com que o time tenha brilho agora, jogando na Vila Belmiro e também fora de casa? Sim, quando você troca treinador, é natural que você ponha teu estilo, que você vá fazendo as coisas gradativamente, como a gente tem feito. A gente tem muito a melhorar, muito a evoluir. Porém, eu estou numa satisfação muito grande, eu acho que como todo torcedor do Santos, de ver a entrega que o pessoal está tendo, né? O sincronismo que eles estão tendo com o torcedor, isso é gostoso demais, sabe? Ainda mais quando é com jovens assim. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com algum jogador, que eles vão render mais do que estão rendendo. São momentos que o jogador passa por uma questão ou outra que não rende. Então, eles estão entendendo isso também, que é o time deles, né? É o que a gente tem, e a gente tem que valorizar, porque eles estão fazendo tudo o que podem. Eu, particularmente, estou muito orgulhoso do pessoal aí, o que eles têm feito. Cuca, queria que você falasse especificamente de 2 jogadores. Primeiro, o Derlis Gonzalez, participação dele, como ele tem encaixado bem nesse time do Santos, um chute que ele deu, e também a assistência para o Gabriel. E também do Gabriel, você falou um pouco da conclusão dele, mas hoje é o capitão do time, ele também na hora do passe, ele soube ver a posição de impedimento, a inteligência naquele momento, e depois da comemoração, o abraço que ele te deu ali, que quase derrubou, e o reconhecimento, imagino também, pelo que você tem feito com ele também. Não, eu quando cheguei, falei, né? Hoje é fácil tirar o Gabriel do time, né? O trabalho não é esse, o trabalho é a recuperação. Ele não passa por palavras, né? Passa por atitude. A atitude dele hoje é diferenciada, ele está ocupando um espaço do campo que ele produz mais e tem um desgaste menor, ainda tem a evoluir. Tem alguns momentos ainda que ele sai demais para o ladinho, daí faz falta ele lá na frente, porque ele é o nosso centroavante. Então a gente está conversando muito e ele está respaldado também pelos companheiros. Hoje ele é um líder, né, do grupo, desse jovem grupo. Hoje ele foi nosso capitão, merecidamente também. E está com um alto astral, está vivendo um momento bom. Tomara que fique assim pelo menos até o final do ano, né, e que melhore ainda mais. O Derlis é um jogador que se adaptou muito rápido, é um jogador de força, explosão. Ele joga com muita disposição e hoje ainda foi premiado fazendo o primeiro gol. Deu o passe para o Gabriel, você falou certo, o Gabriel flutuou em cima da linha, né? Tipo pegar uma onda, né? Se ele vai antes, ele estava impedido, ele esperou o momento certo e foi muito feliz na conclusão. Cuca, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da qualidade do Dodô na bola parada, que a gente viu que ele contribuiu muito criando oportunidades para o Santos hoje. E como é que você pretende trabalhar esse grupo pensando em terça-feira, ainda sem essa indefinição do julgamento, dependendo do resultado? Não, eu vou trabalhar o meu time pensando em ganhar o jogo. Eu não posso trabalhar de outra forma porque eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho que trabalhar o time para ganhar o jogo e a cabeça nossa tem que estar para isso. E depois, se acontecer outras coisas, daí a gente vê. Mas no momento eu não posso pensar outra coisa que não seja trabalhar o time, buscar a escalação certa, para que a gente possa fazer uma grande partida, apoiado pela massa como a gente vai estar e fazer o melhor. A bola parada do Dodô, ela é muito boa, ela originou o princípio do primeiro gol. Ele tem pego muito bem na bola, um jogador muito responsável também, taticamente, muito bom de trabalhar com ele. Cuca, boa noite. Você disse ontem que o Santos precisava dessa vitória contra o Bahia antes de pensar no jogo de terça, até para pensar em novos objetivos no campeonato. Com essa vitória, o Santos chega ali no meio da tabela,
claro, a distância ali para o G7, G8 ali ainda é grande, mas o que dá para projetar aí para o time agora, daqui para frente, ficando ali 5 pontos acima da zona do rebaixamento? E outra coisa, trabalhar uma equipe para reverter um resultado de 3-0, você já teve alguma situação como essa, de um efeito de tapetão, alguma situação que você teve que contornar, não apenas dentro de campo, mas também trabalhar a equipe para reverter uma vantagem que não foi construída só no jogo de bola? O que era a primeira mesmo? O que você projeta da equipe agora? Tá. Eu acho que a distância nossa para o grupo de cima da Libertadores é mais ou menos a mesma para o grupo de baixo do rebaixamento. Eu acho isso. Um ponto muda, né? Então, lógico que você tem que tentar subir a escada o mais rápido e começar a pegar o calcanhar do pessoal lá em cima, né? Isso é que nós vamos tentar, que o pessoal lá embaixo está louco para pegar o nosso também. Vamos fugindo assim. Primeiro. O segundo, eu já joguei partidas que tinha que fazer 4-0. Me lembro uma ocasião, nós jogamos contra a LDU, eu treinava o Fluminense, perdemos lá em cima de 5-1. Tínhamos que reverter para 4-0, conseguimos fazer 3. E por um pouquinho não fomos campeões. Essa é uma que eu me lembro. Mas era outra situação, né? Nós perdemos no campo e pronto. A gente tem que se preocupar com o campo. Juridicamente, eu sinceramente nem gosto, né? O terno, gravata já nem combina comigo. Eu gosto aqui do campo, do tênis, da chuteira e tal. Cuca, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco, você falou que no primeiro tempo acabou não encaixando jogar com 2 atacantes, que depende do jogo, mas foi um esquema que encaixou contra o Independente lá na Argentina. E agora enfrentar o mesmo time na terça-feira, você pensa em jogar mais ou menos no mesmo esquema? E se o Derlis pode acabar entrando nesse time por conta do rendimento dele hoje, dá para imaginar ele como titular na terça-feira? Agora, o que é meu descanso agora? Ir para casa, olhar 300 fitas, ainda fita é ruim, hein? E ver que maneira eles jogam, porque os times não jogam igual. Eles jogam de um jeito em casa e de outro jeito fora. Então, entender bem o adversário, de que forma eles se postam, para a gente entender o nosso, sabendo do que a gente tem que vencer. Então, agora é descansar trabalhando, com bastante calma também, e chegar a uma conclusão da melhor equipe. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente chega com confiança. E essa era uma palavra que nós precisávamos muito. Você falou em confiança, Cuca. Deixa eu voltar um pouquinho no Gabriel Barbosa, que é um menino que a gente viu nascer aqui com uma expectativa tão grande, né? Ele foi embora para a Europa, não deu certo no primeiro momento, na Inter, depois no futebol de Portugal, retornou ao Santos. E você não estava aqui, evidentemente que você não tem nada com isso, mas a impressão que passava para todos nós é que a volta dele não tinha muita cobrança em cima do Gabriel, né? Ele fazia algumas coisas em campo, não tinha nenhuma cobrança fora dele. Você disse que tem conversado muito com ele. Como é que é esse papo com o Gabriel? Você tem cobrado o Gabriel, mostrado para ele um caminho que ele pode voltar a seguir, daquele Gabriel que apareceu? Conta um pouquinho mais desse fora de campo com o Gabriel, por favor. Muito fácil, um menino bom. Às vezes a gente tem uma ideia, uma impressão de um jogador, pela fisionomia dele, ou pelo topete dele, pelo brinco que ele usa, a gente cria uma imagem, né? Eu também sou assim. Mas quando você está tete a tete com o jogador, você sente ele uma pessoa extremamente fácil de lidar, humilde, sabe? Um cara carente assim, de companhia da gente, estar junto, dos companheiros dele também, todo mundo gosta. Então é um prazer estar trabalhando com ele. E eu fiz o que eu devia fazer. Cobrei o Gabriel, expliquei para ele que ele tinha que se posicionar melhor, descobri qual que é a tua real posição. Você quer jogar do quê? Quero ser centroavante. Então vamos trabalhar para ser centroavante. Então nós não podemos jogar de costa, vamos tentar jogar de lado, vamos. Vamos trabalhando assim, em cima de jogos, né? E não de treinamentos. Estamos trabalhando isso. Dentro disso ele respondeu muito bem, ficou no banco. Ele ficando no banco deu para ter uma ideia do quanto o time melhorava sem ele, ou se ele não fazia falta, ou se fazia falta. Então já sai um peso dele também. A gente não faz por querer, mas as coisas vão se mostrando daí. E quando se mostrou, ele voltou
no outro jogo, titular, e está rendendo bem. Hoje foi nosso capitão, merecidamente, pelo que ele tem representado para o grupo, sempre reivindicando as coisas em nome dos companheiros dele. Falando em camisa 10, Cuca, o Giovani estava do camarote assistindo a partida e ele falou que, às vezes, ele estava acostumado a tentar resolver dentro de campo e que hoje é muito difícil acompanhar o jogo lá de cima, como foi o primeiro tempo, principalmente. A gente conversou com ele no intervalo. Sim. E para você, como ex-jogador, não só como técnico, é assim também? E se pudesse, contaria com o Giovani nesse time hoje? Nossa, de olho fechado, qualquer um queria o Giovani, né? Maestro, porra, e outra coisa, né? Resolvia. Pegava a bola aqui e levava ele. Não era aquele 10 técnico, tranquilo. Ele pegava aqui e arrastava, levava dentro, fazia gol. Ponta de lança e, ao mesmo tempo, o 10, né? Entre o 8 e o 10, né? Um jogador magnífico. Eu também senti assim no primeiro tempo, porque o jogo não encaixou. Tem dias que não encaixa e por isso a gente tem que estar ali atento, trabalhando. Graças a Deus deu para trabalhar bem hoje. Cuca, boa noite aqui. Queria que você analisasse, por favor, a situação do Bruno Henrique, que não, na minha concepção ainda não conseguiu retomar o bom futebol do ano passado. Você tem conversado com ele sobre isso? O que você acha? É o que eu tinha respondido antes ali, né? Tem jogadores, não citei nome, que a gente tem que ter paciência, porque nem todos ficam na mesma fase, no mesmo momento. Eles têm uma queda. A gente tem que entender o porquê disso. Por que o Bruno não está rendendo bem? Às vezes falta o trabalho meu para ele. Uma triangulação maior, nós temos uma triangulação grande pelo outro lado, nesse lado não tem tanta. Então, às vezes, ele fica um pouco mais órfão de uma jogada trabalhada. O que é o forte dele? É um mano a mano, ele está pegando no mano a mano, então a gente tem que criar alternativa para ajudá-lo também. O Alex Estival, aqui. Opa. Quem jogou mais, Giovani ou Cuca? Giovani. Muito mais? Jogou mais. Jogava mais que eu. Eu era mais feijão com arroz. Pessoal, mais alguma pergunta? Valeu, bom final de semana. Acho que não, né? Valeu. Obrigado a todos.